Bom dia a todos. Bom dia. Dá para me ouvir? Dá? Pode aumentar ou tá bom? Melhor. Abafa, né? Tá. A nossa palestra tem um tema estranho, né? Refluxo, reflexões e reflexos. Eu acho que de refluxo, vocês já ouviram falar muito do refluxo gástrico, né? O que é o refluxo gástrico? É alguma coisa que está dentro do estômago que deveria ficar ali, e o que acontece? Ele volta. E na nossa vida há esse retorno, essa volta. Isso tem um nome, esse retorno, essa volta? Sem ser o refluxo, juro. Reencarnação. A gente sabe que o refluxo é aquele ato de voltar. Nós também voltamos. Nós voltamos muitas vezes através do processo da reencarnação. E nós voltamos justamente para dar seguimento àquilo que foi bom e que precisa prosseguir, precisa ser aperfeiçoado. E para fazer reparos naquilo que não foi bom, mas que precisa ser o quê? Consertado. Porque a nossa vida é assim. Nós voltamos com essa finalidade. E voltar é um ato muito importante, voltar, porque a gente viu que a gente vai dar seguimento ao bom e vai reparar, consertar aquilo que não ficou bom, não ficou nada bom. A gente volta por esses dois motivos, para reparar o que não foi bom e para dar seguimento ao que é bom. E quando a gente tem que voltar para reparar o que não é bom, que foi feito de forma errada e que prejudicou, qual o nome que nós damos a isso? Expiações. Não ficou bem feito, de jeito nenhum tem que voltar. Mas ao que foi bem feito, que bom, porque vai dar seguimento, vai ampliar através de provas. Por isso que na questão 132 do Livro dos Espíritos, que pergunta Kardec qual o objetivo da gente estar encarnado, passar por provas e expiações e concorrer para a obra universal. Então a gente já sabe por que passa por provas e expiações. Aperfeiçoar o que já está bom, com as provas, né? São os testes que a gente vai fazendo, que vai cada vez mais promovendo a gente para o bom, para o belo, para o útil. E passar por expiações, que é consertar, reparar o mal que a gente fez, que bom. E concorrer para a obra universal. E aí eu fico pensando, qual tem sido a nossa contribuição para a obra universal? Porque o nosso planeta ele está repleto de dores. Ainda agora, né, a notícia mais fresquinha que a gente tem sobre guerras é Israel com a Palestina lá, né? Mas a gente sabe que tem outras guerras. A gente ainda tem a guerra da Ucrânia, que todo mundo já esqueceu, como se isso não fosse importante, da Ucrânia e da Rússia. A gente é assim, a gente muda assim de página, né? Rápido. Mas esquecendo que essas guerras, esses conflitos existem. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que Deus está dormindo e não vê as guerras? Não é, né? Então não é porque Deus está dormindo. Ou será que somos nós que estamos com a nossa consciência adormecida e estamos promovendo ou mantendo as guerras? As guerras, é claro que elas não vão acontecer, como nada acontece, sem
o consentimento da divindade, concordam? A gente tem uma frase aí popular que fala que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus esteja ciente disso daí. Então, se a guerra está acontecendo, é porque Deus consentiu. Consentiu não significa que Ele mandou fazer a guerra, certo? Vamos estabelecer um raciocínio. Então Ele apenas deixou que a guerra se propagasse. Mas deixou por quê? Porque estava com preguiça, porque Ele é omisso, por isso? Não. Por quê que Ele deixou? São as mágoas, o ódio que as pessoas desligaram por levando por esse texto. Sem contar os que já estão aqui, né? A senhora me perdoe fazer um reparozinho. Sem contar os que vai e os que ficam. Então a guerra é consequência nossa? Isso está lá no Livro dos Espíritos, que diz que a guerra é consequência do orgulho do homem. Então, Deus permite, por quê? Porque é uma expiação, que é um reflexo do quê? Do passado daquelas nações. Não é assim? Então, eu convido a vocês a lerem um livro que eu falo aqui vez por outra, que é o livro A Caminho da Luz, para a gente entender dessas nações o que mais ou menos poderia estar acontecendo. Só vou me adiantar para vocês para ajudar no raciocínio. Ali, naquela faixa de conflitos de um lado e do outro, garanto a vocês que não tem pão que possa fazer hóstia ali. Vocês me entenderam? Né? Mas é claro que isso apenas faz a gente compreender as razões. Mas isso não justifica a guerra. Porque toda essa questão kármica poderia ser resolvida de outra maneira? Claro, claro que sim. E é isso que a gente vai conversar muito também, que a gente vive conversando. Há outras formas de se fazerem expiações, de se fazerem resgates, sem ser através da guerra. Mas quando chega na culminância da guerra, é porque chegou no auge do livre-arbítrio do humano. Eu quero porque eu vou resolver isso já. É olho por olho, dente por dente a guerra. Aliás, as violências todas são olho por olho, dente por dente. E aí a gente fala que isso é coisa lá de Moisés, da primeira revelação. Mas isso está presente hoje, no século 21. Esse comportamento violento, essa forma violenta de resolver as coisas ainda existe hoje no nosso século. Mas a gente tem que parar para pensar. Será que há outras formas de resolver os mesmos problemas? Se há, por que não se usa? Eu não vou poder equacionar a guerra lá, totalmente. Mas eu posso equacionar as minhas violências que contribuem, como a senhora colocou aqui também. Eu posso contribuir para diminuir os efeitos da violência e da guerra no mundo inteiro? Porque eu posso concorrer para a obra universal. A resposta está ali no Livro dos Espíritos. Então, eu posso ajudar. Mas de que forma? Lá em casa pensando assim, quando eu vejo o noticiário, tomara que aquele monte de gente que está fazendo mal morra. É assim? Não, é como? Orando, modificando, porque orar a gente entrega muito para Deus como se Deus tivesse que resolver. Mas Deus já resolve sempre. Isso não é um problema de Deus, como a gente viu. Isso é um problema de quem? Nosso. Então, se eu trabalhar minha violência interna, meus conteúdos em desarmonia, minhas diversas formas de ser violenta, porque quando a gente desrespeita as pessoas, quando a gente mente para as pessoas, isso é uma forma de violência. Mas, se eu agir de forma correta, mesmo quando eu estou sendo observada e quando eu não estou, isso ajuda para uma sociedade melhor? Então, essa deveria ser a nossa proposta, porque é a resposta do Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui para passar por provas e expiações e concorrer para a obra universal. Mas qual tem sido a minha contribuição para a obra universal? Eu não posso só orar e falar, Senhor, acaba com a guerra, acaba com a guerra. Não, Senhor, eu desejo que a guerra acabe, agora me ajude a eu acabar com as minhas.
Porque quando eu não estou em guerra com alguém, eu estou duelando lá do outro lado com alguém. Estou desrespeitando, estou mentindo, estou passando por cima. Ou eu estou sendo violenta, desejando o mal de fulano, ciclano, beltrano, só porque eu não gosto. Eu não gosto da pessoa, eu não gosto da ideologia da pessoa, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Nada justifica o mal, vocês concordam? Nada. A gente pode compreender por que o mal está presente. Como eu disse para vocês, voltem lá no livro A Caminho da Luz, que não é um livro de história, mas é um livro que vai retratar o comportamento humano e a lei de causa e efeito, mas isso no sentido de coletividade. Então não é mais um livro de história, vai retratar o karma coletivo. E a gente compreende as razões das guerras, compreende, mas não justifica a guerra. Nunca vai ter justificativa para fazer o mal, nunca. Porque há outras formas. E isso vai minimizar os meus processos de refluxo, que são de reencarnação. Porque voltarei, mas voltarei melhor, regressarei para a pátria espiritual de uma forma melhor e volto para a Terra de uma forma melhor, podendo dar uma contribuição mais significativa. Mas o nosso assunto da manhã é refluxo, reflexões e reflexos. O que são reflexões? São atos de pensar, de meditar demoradamente. Para quê que a pessoa fica ali naquele processo de reflexão? Não estou falando meditação não, reflexão. Para a gente evitar precipitações de juízos, de julgamento, não é? Porque a gente é rápido para julgar a vida das pessoas, é rápido. Em 5 minutos, não, acho que 5 é até muito. Mas vou lá, vou botar 5. 5 minutos a gente resolve a vida dos outros, não é assim? Mas já parou para pensar se você estivesse do outro lado para resolver aquele problema? Com aquela bagagem emocional que tem aquela pessoa em relação àquela circunstância? É muito provável que a gente faria igual. É muito provável. No entanto, a gente fica sentado numa cadeira querendo resolver o problema das pessoas. Eu vim aqui resolver o problema das pessoas? Eu vim? Se vocês acham, já vou desencantando. Esqueça. Eu não posso mudar ninguém, porque eu derrogaria 2 leis de cara de Deus. Lá tem até mais do que 2, mas 2. Uma do trabalho, cada um segundo as suas, e outra do livre-arbítrio, que é da lei de liberdade. Cada um escolhe o que convém. Por isso que Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sem contar que eu derrogaria a lei do trabalho também, que eu estaria fazendo pela pessoa, né? Então, olha quanta lei de Deus a gente derrogaria. Então, eu não vim mudar ninguém porque eu não tenho esse poder. Mas qual é a única pessoa, indivíduo que eu posso mudar? Eu mesma. E, no entanto, eu fico dando justificativas, né? Assim, quando meu marido melhorar, ou quando a minha esposa melhorar, ou quando a pátria melhorar, o governo melhorar, o prefeito melhorar, o patrão melhorar, aí eu melhoro. É assim? Triste. Vai esperando que você perde a reencarnação. Né? Então, as reflexões é para a gente criar prudência e não agir por impulso. Mas será que a gente está refletindo tudo que a gente recebe o dia inteiro? Porque a gente é bombardeado de coisas o dia inteiro. O que está faltando no homem é parar para pensar. Acabei de falar da guerra para vocês. Vão olhar o livro do Emmanuel. Quem foi aquela nação? Qual era a característica comportamental daquele povo? E a gente vai entender que ali não tem pão de fazer hóstia. Que eles têm que, cada um vai ter que ceder em alguma coisa. Luta-se muito pelas coisas materiais, muito pouco pela reforma interior. Muito pouco, quase nada. E nós estamos hoje, sem sombra de dúvidas, vivendo uma crise econômica, social, política, não estamos? Mas é só no Brasil? Não, é no mundo inteiro. Não é só nos países subdesenvolvidos, como é o nosso. Nosso país é subdesenvolvido. Mas não é só aqui, lá fora também. E há alguns cientistas menos ortodoxos, a fonte leia as obras de Fritjof Capra. Os cientistas sistêmicos, eles dizem com clareza que essa crise que está existindo é uma ruptura dos padrões vigentes.
se são padrões materialistas, capitalistas, que estimulam em nós o consumismo, o individualismo e o personalismo. Nós estamos vivendo isso? A maioria das pessoas são consumistas? São individualistas? Personalistas? Cada um no seu umbiguinho, né? E como se a gente vivesse dentro de uma ilha que não dependesse de nada ao redor. Mas nós dependemos uns dos outros. Hoje a gente está nesse calorão na nossa cidade, nós estamos na primavera, vou lembrar vocês, não é verão. Vou lembrar vocês, verão começa 21 de dezembro, não é isso? Hoje é dia 12 de novembro. Nós estamos numa coisa chamada período de fervura. Nós saímos do efeito estufa e entramos no fervura. Não sei se vocês sabem disso. É uma crise ambiental que está existindo, que não depende, por exemplo, do Brasil tomar tão somente uma iniciativa, mas depende do mundo inteiro, de todos os dirigentes tomarem. Não é assim? Então, nós precisamos uns dos outros? Sim, mas a gente vive como se pudesse viver apartado de qualquer pessoa no mundo. A crise, o problema maior, não é só a Amazônia. Sim, nós não devemos permitir que aquela maravilha se acabe, até porque tem tantos irmãos nossos ali em processos evolutivos, que nós devemos esse respeito. Mas e a Europa, que acabou com as suas reservas naturais? E os Estados Unidos? Ninguém fala nisso? Nós não estamos aqui para fazer política partidária, porque não fazemos mesmo. Espírita, leiam lá a Conduta Espírita, ele não faz política partidária, ele faz política pública. Mas nós precisamos entender que isso não se resume ao Brasil só, mas isso se resume ao mundo inteiro querer mudar de comportamento. Isso é a prova de que a gente não vive sozinhos, a gente tem que viver junto, tem que se amar. Mas para isso a gente vai ter que passar por cima de muitas coisas. Vai ter que passar por cima do poder, do dinheiro. O que governa a sociedade hoje? Dinheiro e poder. Eu quero poder e quero dinheiro. Uma coisa está atrelada à outra. Eu quero saber quem vai comer poder e dinheiro quando a terra acabar toda. Quem? Ninguém. Nós não podemos viver nem de dinheiro e nem de poder. Precisamos do ar. Ele é essencial e é humilde e é simples. Precisamos do sol, precisamos do irmão sol, da irmã lua, das árvores, de todos, dos pássaros. Nós precisamos deles. E eu pergunto, eles precisam da gente? A gente não serve para nada, desculpa falar com sinceridade para vocês, só serve para destruir. Porque se hoje os seres humanos todos saíssem da Terra, a natureza viveria aqui muito bem, graças a Deus. Então é para a gente pensar que a gente tem que estar unido. Ah, mas eu não posso corrigir a poluição do mundo. Não, do mundo não. Mas você pode fazer a sua parte, não pode? Você pode não jogar lixo, você pode reciclar as coisas, você pode diminuir a ingesta de carne. Ah, ela está falando da ingestão de carne só porque não come. É, porque eu não como, mas também para alertar vocês, que eu não sei se vocês sabem, é a principal causa de poluição no mundo, não sei se vocês sabem. Se não sabem, deveriam saber. Coisa simples, né? Mas se desmata para fazer pasto, se desmata para criar, para plantar soja para dar para as vacas e os bois, para a gente matar e comer. E aí o ciclo da destruição. E vai para aí fora. Não estou fazendo a proposta do que eu fiz para mim, que era natural. Eu não como carne porque eu não gosto, nunca gostei desde criança. Então não é nenhuma abstinência para mim não comer carne. Nenhuma. O que para muita gente seria. Compreendo, mas a gente podia diminuir um pouquinho. Diminuir e viver de forma saudável. Não sei se vocês sabem disso. Então, assim, coisas pequenas que nós poderíamos fazer, mas que a gente está esperando que o outro faça, ou que o governo faça do nosso país e dos outros. Mas isso é nosso. Isso não é uma conscientização que pode ser só administrativa, de uma forma administrativa política. Isso é nosso. Está lá no Livro dos Espíritos. Passamos por provas e expiações e concorremos para a obra universal. Qual a nossa contribuição nessa estrutura planetária? Então estamos vivendo uma crise que, segundo esses cientistas menos ortodoxos,
é para quebrar esses padrões vigentes, padrões extremamente individualistas que nós precisamos sair do nosso conforto, da nossa poltroninha, né? E começar a mudar a vida e respeitar os nossos irmãos. E aí vem o refluxo, já falamos das reflexões, estamos falando, e agora vamos falar dos reflexos. O que são os reflexos? É o resultado das reflexões. E se nós não fizermos reflexões, como é que vai ser esses reflexos? Desastrosos, Márcia, desastrosos. Não vai ter e vai ser o quê? Um desastre total. Uma batida de frente num caminhão. Não é assim? Porque vai ser um desastre, porque não pensamos. E não pensamos, às vezes, para não dar trabalho e não se responsabilizar. Porque temos a nossa cota de responsabilidade social. Acabei de mostrar isso para vocês. Então, é a reflexão. Em cima disso, que esse tema dessa manhã foi baseado num artigo do Reformador, o autor usou um poema de William Shakespeare para fazer uma reflexão. Olha que bacana. Apenas, meio parafraseado o poema de William Shakespeare, que ele é muito maior do que isso aqui do que eu vou ler e é muito mais profundo. Mas diz assim o poema de William Shakespeare. Vocês conhecem? Aprendi que não posso exigir o amor de ninguém, mas posso dar boas razões para que gostem de mim. Aprendi que posso fazer algo em 1 minuto e ter que responder por isso o resto da vida. Aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser e devo ter paciência. Aprendi que posso ir além dos limites que eu próprio coloquei. Aprendi que posso escolher entre controlar meus pensamentos ou ser controlados por eles. Aprendi que nos momentos mais difíceis, a ajuda veio justamente da pessoa que eu não esperava. Aprendi que posso me irritar, mas não tenho o direito de ser cruel. Aprendi que meu melhor amigo vai me machucar de vez em quando, mas tenho de me acostumar com isso. Aprendi que não é bastante ser perdoado pelos outros, eu preciso me perdoar primeiro. Aprendi que diplomas na parede não me fazem mais respeitáveis nem mais sábios. Aprendi que os heróis são pessoas que, independente do medo do medo sentido, fazem o que devem fazer em dado momento. Aprendi que perdoar exige muita prática, condenar é mais fácil. Aprendi que há muita gente que gosta de mim, embora não expresse isso. Desculpa. Bom, vamos tecer umas reflexões, porque as reflexões são de suma importância para quê? Para que os reflexos não sejam catastróficos e o meu retorno à parte espiritual e à terra não seja cruel. Ele fala assim: aprendi que não posso exigir o amor de ninguém, mas posso dar boas razões para que gostem de mim. Interessante. O que é o amor para a gente? Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, 38, uma comunicação que eu gosto muito, chamada Lei de Amor, ele ali dá um tratado sobre amor. Ele fala assim: em sua origem, ou no início, o homem era somente instinto. Quanto mais avançado e corrompidos eram as sensações, quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o sentimento maior de todos que conhecemos é o do amor. Então, no início, o nosso amor era instintivo, a gente se unia para quê? Para reproduzir, para viver, para se proteger. Mas depois o nosso amor passou a ser um amor de condição. Mas já deixou de ser, né? Já? Não? Ah, meu Deus, faz favor. Não deixou de ser? Então, o nosso amor tem condição. Para estar na nossa vida, ser o nosso amigo, ser o nosso companheiro, tem um questionário imenso que precisa ser respondido. Obrigada. É assim? Se você não for assim, eu não te amo. É assim? A gente precisa parar para pensar. Se o amor que a gente vai querer continuar a ter é um amor de troca, porque isso é um amor de troca. Você
faz o que eu quero e aí eu te aceito na minha vida. Ou se a gente vai começar a viver hoje um amor incondicional, que não depende do quem seja a outra pessoa e o que o outro vá dar para mim. Mas eu vou amar porque amar é muito bom e me faz muito bem. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Desses 3 amores que eu falei aqui, do instinto, do amor de barganha, né, que é o de trocas, e do amor incondicional, qual foi o amor proposto por Jesus? Qual? Incondicional, concorda? Isso já tem 2000 anos. Mais de 2000 anos se passaram. E a gente ainda insiste em viver o que quer. Bom, vamos às nossas reflexões particulares. Vou usar de uma história que alguns já conhecem, mas os que conhecem peço paciência e os que não conhecem vão conhecer. Vamos ver quais são as boas razões que nós podemos dar para as pessoas nos amar. Vamos contar uma história para a gente ver qual seria a boa razão? Vamos? Eu não vou concluir, daqui para frente eu vou levando, ok? A reflexão é de vocês. Numa sala de aula, tinha muitas crianças. Em dado momento, a professora é interceptada pela seguinte pergunta de uma aluna: professora, o que é um amor? A professora viu a importância da pergunta, o valor que tinha a pergunta e resolveu dar uma resposta à altura da pergunta realizada. E como estava próximo da hora do recreio, pediu para que as crianças fossem para o pátio da escola e lá encontrassem aquilo que para elas representassem o amor. E assim foi feito. Sabe como é que é criança? Quando a criança volta, aquele tumulto, né? E aí logo chegou uma: professora, e botou em cima da mesa. Isso aqui para mim representa o amor. Era uma flor linda. Botou em cima da mesa. Veio a outra correndo: professora, eu trouxe uma borboleta. E botou a borboleta em cima da mesa. Veio a outra correndo, falou: professora, eu trouxe um passarinho. E assim foi. Cada criança depositou em cima da mesa aquilo que representava para ela o amor. Mas do fundo da sala de aula tinha uma criança que estava vermelha de vergonha, que não havia levado nada, absolutamente nada. E aí a professora virou para a criança e falou: meu bem, você não trouxe nada para colocar aqui na mesa? E aí a criança respondeu assim para a professora: desculpe, professora, vi a flor, senti seu perfume, pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo. Vi também a borboleta leve, colorida. Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Vi também o passarinho, caído entre as folhas, mas ao subir na árvore, notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho. Como posso mostrar o que trouxe? E continua o poema de William Shakespeare. Lembrando que William Shakespeare é da Idade Média. Aprendi que posso fazer algo em 1 minuto e ter que responder por isso para o resto da vida. E é verdade, por isso as reflexões são de suma importância. Porque toda a nossa vida aqui é regulada por uma lei chamada de causa e efeito. Regula os nossos comportamentos. Então, eu preciso demais sair desse jogo da lei de causa e efeito. Preciso. Para cada ação, vai ter uma reação. Para cada causa, vai ter um efeito.
Mas para se fazer mais compreendida, se para cada ação a gente está tendo uma reação proporcional, é preciso parar de reagir na sociedade e começar a ter o quê? Ação. Que ação? A ação desta criança que nós acabamos de ver. Porque reação é o que a gente está vendo em cadeia nesse nosso planeta. Por isso temos guerras, temos violências, temos polarizações no século XXI. Porque para cada coisa que é falada, para cada pedra que é lançada, a gente, no mínimo, o que a gente faz? Lança um caminhão em cima. É assim que a gente faz. Quando a gente não faz isso verbalmente, a gente faz em pensamentos, é uma avalanche de revoltas que a gente joga na atmosfera da sociedade. William Shakespeare continua. Aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser e devo ter paciência. É fácil a gente se libertar de vícios? Não é. Mas engraçado que dos outros a gente quer que ele se liberte agora. Não, que rápido. Agora, Márcia. Agora. Acabei de falar, já tinha que estar equacionado. Já expliquei. É assim? Mas os nossos a gente fala o quê? Peraí que não é assim, tem que ser devagar, não é? Com a gente tem os apartes. Com os outros é agora. É difícil de se libertar então das nossas imperfeições de caráter? Não, sabe por quê que é difícil? Porque a gente já tem elas há muitas vidas. É igual raiz. Já viu o mato quando cria raiz? Não dá para tirar com a mão, a gente tem que usar o quê? Uma enxada. Então é preciso um pouco mais de dor às vezes, ou de mais amor, que a gente também pode vir com a colherzinha, né? De pedreiro, né? E vai fofando a terra em volta. Mas a gente pega mesmo é o quê? A enxada, bleft, para tirar logo o mato. Mas enfim, a gente tem que ter paciência. Mas não significa, paciência não é indolência, não é ficar esperando pela eternidade. Né? Que tem gente que fala assim, eu nasci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Fala sério. Fala sério. Se você não gosta desse comportamento nos outros, não faça isso com os outros. É preciso ter vontade para mudar. Por isso que no Evangelho está assim. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Não é pela perfeição, mas pelo esforço que ele emprega todos os dias em ser uma pessoa melhor. É isso. É nisso. Porque tem gente que a gente vê que não está nem aí. Ele quer que muda tudo. A pátria, o marido, o empregado, a casa espírita, sei lá o quê. Menos ele não quer mexer numa coisa, só numa que ele não quer mexer. Nele. Porque isso dói e dá trabalho. Aprendi que posso ir além dos limites que eu próprio coloquei. E eu posso? Posso. Você pode. Não importa se você tenha 5 anos ou 100 anos. Essa história de que velho não aprende, velho não muda, não serve para mim porque eu sou espírita, não sei vocês. Sabe por quê? Nós estamos vendo ali um espírito imortal. Pode ser que a pessoa mais idosa ela tenha um pouco mais de dificuldade, porque a parte cognitiva está um pouco mais lenta. Mas se ela quiser, ela aprende. Aprende. Ela é um espírito imortal. Ela não é um corpo velho. O corpo está desgastado, ela vai ter que empregar mais tempo e energia para aprender uma coisa que quando ela tinha 20 anos, era muito mais fácil. Agora aprender, ela pode aprender até morrer. Então se vocês têm mais idade aí que eu também, ó, cabelo branco denuncia, mas enfim, não matem os sonhos de vocês. Vão no passo mais lento, mas vão. Eu tenho vontade de aprender piano. Mas com essa idade já... se você já aprendeu Dó, Ré, Mi, já foi alguma coisa, já, na outra vida já adiantou, não é? Já aprendeu onde que estão as teclas, não é? Não é assim? Não matem o sonho de vocês, porque vocês matam a própria vida. E quando a gente entra no estado de indolência, ou quando a gente se mata, o que Deus faz?
Ele envia umas pessoinhas para a nossa vida, que também é atraída pela lei de causa e efeito, umas pessoinhas que a gente chama, de uma forma maldosa, mas a gente chama de malas na nossa vida. Todo mundo que riu é porque tem uma mala na vida. Essas são aquelas malas que estão na nossa vida, às vezes sem alça, sem rodinha, de papelão em dia de tempestade, de tsunami, que não é mole não. Aí a gente fala, meu Deus, mas por que isso na minha vida? Mas são justamente aquelas pessoas que estão ali, são espelhos para fazer a gente mudar, para sair daquela mesmice da vida. Deus coloca ali para ver se você se enxerga, que você tem potencial, que você precisa mudar. Manda as maletas para a nossa vida. Em cima das maletas eu vou contar uma história para exemplificar como os malas são importantes. Aos que já conhecem, peço perdão. Um rabino era muito adorado numa comunidade porque ele tinha o dom da palavra. Mas tudo que o rabino dizia nas pregações dele, o Isaac contestava. Era ali, ó, batata. Ele abria a boca, o Isaac dava uma nele. E assim ia, foi. Até que um dia o Isaac morreu. E aí todo mundo viu o rabino lá no enterro do Isaac, tristonho, né? E aí o pessoal falou assim, mas rabino, o senhor tá chorando, o senhor tá assim entristecido porque o Isaac morreu? Tipo assim, se livrou da mala, né? Tipo assim, né? Aí o rabino disse, não me lamento o meu amigo que agora está indo para o céu, não me lamento por isso, lamento a mim mesmo. Enquanto todos me reverenciavam, ele me desafiava e eu era obrigada a melhorar. Agora que ele se foi, tenho medo de não crescer mais. É isso. Aprendi que posso escolher entre controlar meus pensamentos e ser controlados por eles. A gente pode ser controlado pelos nossos pensamentos? Então, tranquilo, né? Assim é facinho, né? Facinho, facinho. Por isso que Jesus disse, vigiai e não é a vida alheia, volto a falar. É vigiar quem? A nós mesmos, né? E a oração é de suma importância. Mas tem uma coisa muito importante também, é a fé. E aí vou contar outra história. Havia um mestre e um aluno. E aí o discípulo perguntou ao mestre, mestre, o que é mais importante que a oração? E aí o mestre pediu ao discípulo uma tarefa. Ele falou assim, vá lá e corte daquele arbusto que está ali perto um pequeno ramo e me traga. Ele foi lá, cortou um ramo do arbusto e trouxe para o mestre. O mestre virou e perguntou assim para ele, a árvore continua viva? O discípulo falou assim, tão viva quanto antes, só tirei um galinho, né? Ele falou assim, então agora você vai lá, meu filho, e corte as raízes. Ah, mestre, se eu cortar a raiz, a árvore vai morrer. E aí então o mestre disse para ele, as orações são os ramos de uma árvore, cuja raiz se chama fé. Pode existir fé sem oração, mas não pode existir uma oração sincera sem fé. Vai ficar reflexão para vocês, tá? Aprendi que nos momentos mais difíceis a ajuda veio justamente da pessoa que eu não esperava. Por isso a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz na vida. Porque hoje aquele que a gente às vezes olha de cima para baixo, pode ser aquele que amanhã a gente vai olhar de baixo para cima. A vida é cíclica. A vida é cíclica. Aprendi que posso me irritar, mas não tenho direito de ser cruel. A primeira pergunta para vocês é, por que a gente se irrita? Por quê? Tenham coragem. Tá bom, eu vou responder para vocês. Não faz o que a gente quer. Quando a gente é contrariado, a gente fica irritado. Mas quem disse que a gente veio ao mundo para as pessoas fazerem a nossa vontade? Jesus disse o quê? Que aquele que quiser me seguir tem que fazer o quê? Ser servidor.
Nós viemos aqui para amansar o nosso orgulho e egoísmo ou para exaltar o orgulho e egoísmo? Qual dos dois? Amansar? Então, eu não vim para ser servido, nem para que as minhas vontades fossem feitas. Porque acima das minhas vontades tem uma vontade superior e correta. Qual é? A de Deus. Não temam isso. Aprendi que não é bastante ser perdoado pelos outros, eu preciso primeiro me perdoar. E para a gente entender por que é importante a gente se perdoar, farei uma pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês: como é que alguém pode me ofender? Será que alguém pode me ofender? Vamos imaginar que eu tenho uma pedra na minha mão. A pedra é como se fosse a ofensa. Eu tenho uma pedra na minha mão. Se eu jogar essa pedra, uma pedra, num lago, o que vai acontecer com a pedra? Afunda, porque ela passa pela água, só promove assim umas ondinhas, não é assim? E ela afunda. Agora, se eu pegar a mesma pedra e jogar nessa parede, que é sólida, o que vai acontecer? Ela estilhaça e volta, não é? Assim são as ofensas, quando a gente recebe. As ofensas são as violências, muitas vezes, dos outros na nossa direção. É bem verdade. A gente pode escolher ser água ou ser pedra. Ser parede, né? Ser água ou ser parede. Se eu escolher ser água, a ofensa passa por mim e acaba. E se eu escolher ser pedra? Eu vou ser arranhada, machucada, estilhaçada. Vou sofrer o estilhaço. Então a gente escolhe o que vai fazer diante das pessoas. Somos nós que escolhemos isso. Então a gente escolhe se a gente quer ser água ou se a gente quer ser a parede dura. A escolha é nossa. Aprendi que meu melhor amigo vai me machucar de vez em quando, mas tenho que me acostumar com isso. E sabe que o acostumar eu não colocaria. Eu colocaria assim: ter uma misericórdia, porque nós machucamos os nossos amigos. Machucamos. Nós também temos dias que não é mole, não. Então, amigo é assim: se for amigo mesmo, ele vai compreender que é um dia da minha vida, mas não é a vida inteira. E eu também, se eu sou amiga dessa pessoa, eu vou depois chegar para essa pessoa e falar: me desculpa. Olha, eu falei aquilo, mas nossa, eu estava num momento ruim, não estou justificando, mas estou dizendo que no momento ruim, eu me deixei levar pelo momento ruim e falei o que eu não devia. Peço desculpas e vou me corrigir. É assumir a responsabilidade e seguir. Mas assumir de verdade, não é aquela desculpa assim que você diz só para... É o verniz social. Ah, me desculpa, mas não está nem aí. Não, é desculpa mesmo, de verdade. De quem reconheceu a falha. De quem reconheceu que os nossos pensamentos irados nos conduziram naquele instante. Porque é assim. É assim. Por isso que a gente tem muito que vigiar e orar. Mas com fé. Aprendi que diplomas na parede não me fazem mais respeitável e nem mais sábio. Eu li uma vez um post que rolou aí, de vez em quando coisa boa também surge bastante até, né? Que diz assim: o que adianta ter mestrado e doutorado se não cumprimenta o porteiro? E é verdade. Só porque você tem titulação, você jura que você se acha mais importante do que o pedreiro, do que o porteiro, do que o cara que trabalha varrendo a rua? Gente, não é possível. Não é possível isso, mais no século XXI. É aí que eu costumo dizer que para fazer descaridade, fique em casa. Aprendi que os heróis são pessoas que, independente do medo sentido, fazem o que devem fazer em dado momento. É aquele momento em que você não fica teorizando, mas você bota logo a prática para funcionar. Esses que a gente chama de herói, que foram os mártires da sociedade, que nós matamos, como Jesus, como Gandhi, tantos outros pela história da humanidade, foram pessoas que fizeram o que tinham que fazer e seguiram, independente do que a gente ia sentir por eles. E que às vezes a gente sentiu ódio, porque não estava de conformidade com as nossas filosofias de vida. Então, é aquele amor incondicional. E Jesus não morreu na cruz espraguejando a gente.
Ele morreu na cruz entendendo que nós não tínhamos nível de consciência naquele instante para abarcar aquelas verdades tão profundas que até hoje a gente não consegue viver integralmente. Mas ele não deixou de amar só porque a gente não amava. Ele não deixou de ser correto só porque a gente não era correto. Ele foi amor mesmo diante da nossa violência explícita. Esse é o amor incondicional. Aprendi que perdoar exige muita prática. Condenar os outros é muito mais fácil. Deixa eu ver meu tempo. Não vou poder contar a historinha. Não vou poder contar. Dizem que uma caluniadora foi buscar um sacerdote para confessar os seus pecados e receber a devida penitência e ser absolvida dos seus erros de calúnia. Ela chegou diante do sacerdote e contou a calúnia que fez. O sacerdote refletiu um minuto, ficou olhando para ela e falou assim: minha filha, vai em casa, a sua penitência, vai em casa, faz uma vez. Pega um travesseiro de plumas e traga até aqui, na igreja. Ela foi em casa e pensou: que bom, vou levar o travesseiro de plumas. Chegou lá com o travesseiro de plumas, que era a sua penitência, e trouxe para o padre. O padre virou e falou assim: sobe na torre da igreja, rasga o travesseiro e solta as plumas. Ela fez, desceu toda feliz, falou assim: estou absolvida. Agora ele vai dizer: te perdoo dos teus pecados. Ela chegou lá embaixo e falou: já fiz, Senhor. Ele virou para ela e falou assim: volta lá e recolhe todas as plumas e refaz a almofada. A calúnia, o mal que a gente faz é assim. É difícil colher, às vezes, essas penas que voam. Por isso, o que é preciso fazer? Muita reflexão antes. E entendam, todas as vezes que nós estivermos totalmente controlados pela ira, pela violência, a gente está no caminho errado. Todas as vezes que a gente estiver nas extremidades, sejam os quais forem, em que sentido forem, em que segmento da humanidade for, nós estamos errados. Porque o caminho do meio é o caminho do amor. Aquele amor que um dia foi extinto. Hoje é um amor, sensação de condição. Mas que para nos libertar dos ciclos reencarnatórios de dor, ele vai precisar ser um amor sem condição. E por isso que finalmente Shakespeare chega no final e diz: aprendi que há muita gente que gosta de mim, embora não expresse isso. Porque essas pessoas que já nos amam hoje, elas são os reflexos da nossa vida, da nossa boa conduta, do nosso amor incondicional. Por isso que é preciso a gente refletir muito, muito, em todos os momentos da nossa vida, para que a nossa vida não seja um eterno repetir de violência e destruição, mas que a nossa vida daqui para frente possa ser permeada verdadeiramente pelo amor, ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nosso retorno à pátria espiritual, para que o nosso retorno ao planeta Terra não seja mais permeados por expiações duras de serem vividas. Muito obrigada a todos e um bom dia.